único que esteja a sofrer e não o Kepa, que é o que importa naquela lane. Se tivesse sido ao contrário, se o Kepa tivesse sofrido o maior bully, poderia ser vantagem, mas neste momento sim, uma vantagem para os Kick no bot lane, e é isso que eles precisam manter. E penso que evitar um pouco de teamfights, a menos que a Fiora, além no top lane, dê um snowball e consiga dar shutdown ao Lucian bastante rapidamente. Penso que eles têm que destruir alguma torre rápido, rodar alguma parte do mapa. Não digo o top lane, digo talvez o bot, tentar dar shutdown ao AD Carry, porque eles têm mesmo que evitar as teamfights. Neste momento eles não o podem fazer. A Team Comp não lhes permite isso. E vamos ver se eles optam mesmo por isso ou se vão manter esta laning phase por muito tempo. Não lhes recomendo isso, mas vamos ver o que é que acontece. E aqui o laning gank pelo mundo. E chega ali o mundo, obriga o Truclax a flashar, o robô que tinha usado então o seu ultimate para tentar levar ali a melhor possível sobre o Truclax, mas o mundo nem conseguiu mandar um cleave, nem chegou ao range suficiente para mandar um cleave, mas foi suficiente para assustar o Truclax e fazê-lo usar o flash. Aqui o Chica desde ao falha o charme, o Takei está a responder, proca ali o seu dano e atenção aqui, atenção, mais um bom charme, um tanto por parte do Rux, do Shen, o Pepe está ali a tentar e poderá ser aqui o First Blood, o Eza está a trincar e poderá cair, usa o Will, o Cap é obrigado a usar o Will, fica muito low, o Eza tem que recuar porque está muito down, o Baiano quase também cairia, mas bem, ali a procar o Ignite sobre o Eza e o Eza a escapar muito low. O Corki também ia quase caindo para o Braum, mas conseguiu, através do seu will, sobreviver àquela pequena fight. E é isto que os Kik vão ter que aproveitar. Este ar fresco conseguiram no bot lane, esta trade, muito boa trade por eles, e aproveitarem esta vantagem que tem. A diferença de farm já está a mais de 10, vai-se começar a expandir. O Corki vai conseguir acabar a ter force mais cedo, vai ter um power spike muito mais cedo. Se conseguirem aproveitar isso, dar um pouco de snowball pela bot lane, conseguirem forçar um pouco as torres no bot, puxarem e talvez forçar o Olaf, que fez com o mundo o Herald, passou um pouco despercebido, mas fizeram-no. E se conseguirem forçar o Olaf do top, deixar a Fiora fazer o split, se conseguirem fazer isso, eu penso que vão ter uma boa vantagem. Se conseguirem deixar o Lucian em baixo, muito mais em baixo do que está, porque neste momento ainda está um pouco para ambos os lados. Ambos têm um trade e aqui o Cap é entrar agressivo, como tinha dito. E atenção que ali um tempo utilizado, o Rux dá o seu dash, poderá ser aqui o First Blood, é mesmo o First Blood para a bot lane portuguesa, para os Kicks, e o robô tenta apanhar ali o Corki e flash e desvia-se do martelo, dá ali o Rux agora a levar muito dano, o Bep tenta fazer uma trade, mas aquele robô, aquele Olaf já está assustador e ainda só tem um phase e já parece um monstro. Mas neste momento, os King, atenção aqui também no meio, o Chico consegue usar o charme e obriga então o Takei a flashar, poderá ser aqui, ele usa o ultimate e o Chase consegue garantir aquilo e do nada 2-0 para os Kick. E eu estava a referir que não só tinham conseguido o First Blood na bot lane, como também garantiram aquele TP usado pelo Olaf, mas de repente o Chico tenta então 1 para 1 com o Takeshi e consegue garantir também um kill com a ajuda do Chase. Amasso, fala-me um bocadinho disso. Eu engage no bot lane, o Lucian estava sozinho. Completamente sozinho. A única ajuda que tinha foi a que veio, foi o TP do Olaf. Eles sabiam que tinham forçado o Braum à base, o Corki entrou muito agressivo. E era isto que eles precisavam fazer, entrar agressivo, tentar estas picks no bot lane, começarem a dar esse snowball no top lane. Ele tem vantagem de itens, tem a vantagem de gold, agora ainda maior é. Mas jogaram muito bem no bot lane, conseguiram gastar o tempo ao Olaf, que vai ser uma vantagem muito boa para o lado da Fiora. Penso que o Truclax, se conseguir tirar partido disso, talvez o TP dele no bot lane para forçar ainda mais kills e mesmo levar a torre, ou talvez uma jogada no Drake. Não digo jogarem para os 5 Drakes, não, é quase impossível nesta nova meta, não é uma opção. Mas este primeiro e segundo Drake dá uma grande vantagem e aqui o Turtle a insistir no top lane. O Truclax poderá dar uma mensagem, ele tenta desviar, ele usa o seu ultimate, ele vai tentar bloquear então ali uma Z, mas está ali o Olaf a cair em cima, ele consegue dar ali o dash e quase que cai o Olaf, quase que o Truclax conseguia fazer um 1 para 2 e garantir pelo menos uma kill. Tendo em conta que o Truclax não tinha flash, jogou bem, ainda obrigou o flash do Turtle, conseguiu dar ali jogo, conseguiu bloquear e fazer reflex às habilidades e então recuar, mas ele volta para a lane. Volta para a lane porque sabe que pode voltar. Não tenha o Chase está ali ao lado para proteger caso o mundo ainda tenha ficado por lá ou caso algo tenha acontecido. Mas
pouco de falha, não tirando crédito ao Truclax, porque jogou sim, jogou muito bem, mas um pouco de falha do lado do robô e do Turtle, e ambos estavam a tentar dar aquilo um ao outro. O robô ficou apenas a tancar a torre, desistiu de perseguir a Fiora, e o Turtle fez o mesmo, ficou parado à espera de deixar o robô fazer aquilo, o que deixou o Truclax um bocado à vontade para simplesmente dar dodge e sair de lá. Não tirando crédito porque jogou sim muito bem, conseguiu dar o Reflect, apesar de não dar o stun com o ulti do Olaf, a dar Reflect a muito damage que vinha, e aqui o Turtle poderá insistir no bot lane, poderá tentar dar agora aqui a ajuda no bot lane que necessita. Mas há o TP do Truclax, e isto poderá ser aqui importante. Vamos ver a ultimate parte do Baiano. O Rux é procado à sua passiva, ele usa o Will, o Gap, acaba por cair agora o Rux, e agora sim vai chegar o Truclax, e vamos ver o que o Truclax poderá fazer. Neste momento está a tentar desviar, é obrigado a usar o Valkyrie e o Corki, e neste momento aconteceu há bocado. Um TP utilizado por top laner sem qualquer, digamos, benefício para a sua equipa. Sem qualquer benefício, foi um pouco tarde talvez, quando eles viram o engage do Lucian, ainda pensaram que seria apenas um engage, porque um engage normal que acontece porque eles têm feito durante o jogo todo, a bot lane tem sido, e aqui poderão fazer 5, podem mesmo forçar a torre ou o Drake, estão os 5 no bot lane, ou a dirigir-se para o bot lane. Mas não, eles conseguiram mesmo a torre do top, vão talvez trabalhar aqui para o Drake, mas o Truclax poderia ter dado, não digo que poderia ter dado esse TP mais cedo, porque eles não sabiam que o mundo estava lá atrás, porque durante a laning toda, o Lucian e o Braum, o Essa e o Baiano têm feito constantemente essas trades, têm entrado, apesar de estarem a perder ou apesar de ter menos farm, têm insistido, têm entrado nas trades. E apenas mais uma trade não seria surpresa, não mostraria agressividade, não acharam. E aqui o Blue a não ir para o Chico, infelizmente, mas a não mostrar grande surpresa, a agressividade a não ser grande surpresa, então esse TP a vir um pouco mais tarde e a ser tarde o suficiente que o Rux já tenha morrido e a não conseguir nada de troca, a não conseguir um engage com o Shadow Dash. Por muita minha pena pós-kick, mas vamos ver se eles conseguem tirar partido, se conseguem dar torre por torre, porque a do top já foi para o lado dos Kid. Já foi para o lado do skate, e agora atenção aqui o Baiano está a tentar apanhar o Luceiro poderá ser procado aquela para cima, mais um auto-ataque e poderá procar, ele tenta se desviar, ele tenta levar o Baiano, ainda não, ele leva com o ultimate da Lulu e consegue salvar a vida o Baiano, fica vivo então, e isto poderá ser Drake para o skate. O Luceiro acabou de cair, o skate que já tinha levado também a torre do bot, além da torre do top, e aquele TP que tinha dado vantagem há bocado ao Truclax, através do Olaf ter dado TP, agora inverteram-se. Deu uma vantagem ao Olaf, deixou partir aquela torre e garantir mais um farm. O Chico está aqui a dar o engage, o que é que ele está a fazer? Ele tenta matar ali, o Baiano torna a sobreviver, mas agora poderá cair aqui e vem o Lucian com um culling e consegue mesmo o Eza garantir aquilo sobre o Chico. E de repente deu aqui a volta, 3-2 para o skate, 2 torres e um Drake. Amasso, o que é que os Chico foram fazer? Os Kik ficaram um pouco pé atrás quando o engage aconteceu no bot lane. Eles mantiveram-se por lá, a Ahri rodou juntamente com a Fiora para o bot. Depois de acontecerem as kills, uma grande jogada pelo lado do Skade agora no bot lane, quando aconteceram as kills tentaram demasiado tentar as torres, mas o Olaf lá está, ainda tinha TP, conseguiu voltar para a lane, defendeu a sua torre. A Ahri sabia que o Braum tinha tudo em cooldowns, sabia que a Lulu tinha o ulti em cooldown, e ao saber que ela tem tudo up, conseguia dar o engage no Braum, talvez assassinar o Braum e sair. Mas lá está, a Ahri não vai conseguir assassinar ninguém, não tem o dano para isso, para passar por um shield da Lulu, por um silence da Lulu, o shield do Braum que bloqueou o ward da Ahri completamente, apenas o CC do Charme passou, a ser o Chico a ir um bocado, não diria um pouco de convencimento, mas um pouco de agressividade a mais, o que não poderá ter contra uma Lulu, ou que não se pode ter contra uma Lulu, porque o shield dela neste momento, sem o dano, apenas o Morello Nomicon do lado da Ahri é o suficiente para bloquear imenso damage. E assim foi que o Baiano sobreviveu e com o Flash, se fosse aqui o Chase e o Rux não conseguirem muito. Não o Turtle poderá virar ali esta luta. E aquele Turtle, atenção, no mundo quando consegue acertar o Cleave é irritante como tudo, mas não dá um follow-up, o Chico já está ali, leva então com o Cocoon por parte do Chase. Mas como estavas a referir, a Ahri ainda não tem aquele burst suficiente e o Takeshi salvou 2 vezes seguidas a vida ao Baiano. Salvou no bot, ao utilizar o Wild Growth, e salvou agora no meio, quando o Chico tentou fazer aquela jogada e conseguiu garantir uma kill ao mesmo tempo.
E consegue fazer isso e é bom ver do lado do Takeshi que consegue, ou que consegue jogar com este champion de suporte, consegue trazer algo além dos seus assassins ou dos seus mages normais. É sempre bom ver um suporte mid laner que consegue. Para esta team comp é muito bom. A Lulu, apesar das mudanças todas que aconteceram, continua a ser uma pick demasiado forte e demasiado boa para abdicar assim. E o engage do Rux aqui no Baiano. E acaba mesmo porque ir o Baiano ao TP bar do Turglax está a tentar dar os 6 ali ao Turtle. E atenção que poderá também flashar aqui. O Rux queria. Notava-se que o Rux queria flashar e tentar dar o taunt, mas ele pensou. Depois não vai haver follow-up. O Turglax tinha flash, mas seriam 2 flashes para tentar matar um mundo. Quando tens um ao lado a fazer split push no bot. Os Kik então vão tentar garantir aquele Herald para ficar com o buff e tentar puxar alguma lane. Os Kik estão atrás, precisam de garantir mais uma torre para empatar com os Cade. E o Chico vai atrás do robô? Não, o Chico não vai atrás do robô. Vamos ver quem é que fica então com o buff. Fica o Chase. O Takeshi vai garantir esta torre do meio e será então a terceira e última das torres Tier 1 para os Cade. E eles estão a ter uma presença, apesar de agora o Cap é manter-se no topside e destruir finalmente a torre do top lane, que já poderia ter ido há algum tempo, mas a consegui-la finalmente. E os Cade a mostrarem uma rotação de mapa, uma presença de mapa muito melhor, o controle do teleporte, apesar daquele do Olaf ter corrido um pouco mal, não conseguiram nada de volta, tal como aconteceu para os Kik. Apesar disso, tem o controle do TP deles tem sido melhor, o controle do mapa pelo lado dos Cade neste jogo tem sido melhor, e é algo incomum nos Kik, é algo que não estarem assim com o pé atrás da laning phase. Apesar de continuarem a mostrar a sua agressividade, o seu skill individual está lá, mas parece que falta algo na união da equipa, ou talvez nas calls da equipa, os Cade a conseguirem aparecer com jogadas que talvez os Kik não estejam à espera, talvez rotações que não estavam à espera. Aquele gank no bot lane foi um exemplo. Eles mantiveram o engage, o Corki não deu Valkyrie imediatamente quando viu o engage do Lucian, porque achou simplesmente que era mais uma agressividade deles. Eles têm jogado agressivo desde o início, qualquer um dos jogadores. Mas vamos ver, já está, aqui a marca dos 20 minutos e os Kik não conseguem fazer o que costumam fazer, que é começar agora a juntar-se e começar agora a destruir torres. Agora era o tempo em que os Cade podiam aproveitar para fazer isso, poderiam se juntar os 5, estão a atingir aqueles seus power spikes. O mundo já tem o seu ulti a nível 2, consegue tancar muito bem, a Lulu também, e aqui no bot lane o Lucian nem muito agressivo. E bem, e o Wes aqui tentou fazer um one-on-one contra o Cap, e agora vai o Cap e a suadinha, a meia vida do Cap ao Wesa. O Cap foi, ok, estás-me a bater, agora é a minha vez, vamos ver se aguentas. E consegue então fazer 1 para 1 e ganhar. Muito bem a parte do Cap, que está ali a mandar missa. E atenção, o 6 aqui poderá tentar apanhar. Estão 4 para 3. Há ali o Charme, o Chico usa o Spirit Rush, tenta fugir, mas chega também o Olavo. O que é que o Chico está a fazer? Poderá cair o Baiano, cai mesmo. O Chico usa o Spirit Rush pela parede, tenta fugir e tenta apanhar ali o Takeshi. Ele vai tentar a suladinha, a dupla suladinha. E atenção, vai o Rux, será leva ali com o martelo. O que é que o Rux vai fazer? Flasha agora, tem que se desviar e leva ali com um Olavo gigante. E o Chico continua, mas está sem mana. Poderá cair aqui outra vez. Entretanto, o Cap já conseguiu matar o mundo. Neste momento foi o 2 por 2 e está aqui o Cap a tentar, poderá matar o robô. O 6 consegue matar o Olaf e o Cap consegue matar perdão, ao contrário. Bem. E a Ahri finalmente com o seu Abyssal Scepter conseguiu dar solo, e não sei se foi por não controle do Ignite, ou achar que o Ignite não matava o Baiano, mas o Takeshi a poupar os seus spells, a não dar o shield no Baiano e a não dar ulti, que com o Baiano vivo penso que poderia ser bastante diferente. E aqui o engage muito agressivo do Truclax. O Truclax flasha, mas então proca a passiva do Baiano e acaba mesmo por cair. Foi um flash um bocado infeliz, porque já estava a levar a quarto hit para a passiva. E o 6 garante então o primeiro Drake para os Kik. Amatsu, estava a falar dos Kik um bocadinho mais recuados e agora de repente explodiu o jogo. Achas que vão continuar a fazer isto? Vão tentar estes engages, tentar fazer estas pequenas skirmishes que tanto conhecemos os Kik, e os Kik são fortes nisto. O Chico agora é obrigado a usar o Spirit Rush para fugir e ainda leva com uma maleta do Dr. Mundo. Eu penso que eles vão continuar a fazer isso e precisam. Ali o engage, o que lhes abriu ali janela um pouco para engage, foi o facto do Lucian morrer. Eles sabiam que o Lucian estava morto, o Corki é quem tem as kills, o Corki é quem estava... Continua com 7 das 8 kills, ele estava com 3 das 4 kills que os Kik tinham. Continua a ser
o carry continua a ser, apesar da pick ter sido um pouco levou uma priorização muito grande, picaram-no demasiado cedo, demasiado rápido, está a compensar para eles. Eles conseguiram o Lucian morresse e sabiam que estavam numa situação de 5v4. Começaram o engage, tiveram a sorte, talvez azar para o lado dos Cade, o Corki ser o champion que ficou vivo e a conseguir trazer ali um pouco de kills, já o Chico muito bem a conseguir matar o Baiano, a conseguir atrasar ali um pouco a Lulu, meter a Takeshi low sozinha e jogaram muito bem e é isso que vão ter que continuar a fazer. Se querem voltar, não digo voltar ao jogo porque eles estão no jogo, eles estão não digo, com vantagem, digamos, presença de mapa, e eles neste momento são eles que podem controlar, se quiserem são eles que podem controlar, mas evitar essas teamfights, talvez apanhar uma pick, o Olaf está a insistir e aqui o engage no Turtle. Ali o Turtle foi completamente apanhado e ele que tentava partir aquela war, tinham ali a pink, os Cade e os Kik ao garantir esta kill vão agora rodar para o meio e tentar garantir aquela torre, agora que estão em vantagem numérica e vão mesmo consegui-lo fazer. Os Kik agora que empataram a nível torres. Empataram a nível torres e o Chico a ir, sabendo que tem o ulti do Xian a poder ir a sair, será que vai conseguir aquele Baiano? Consegue mesmo. Consegue então o 6 e o Chico ainda usa o último Spirit Rush e que charme foi aquele Chico que acertou em nada. E os Kik de repente conseguem passar em vantagem a nível de torres, ignoraram completamente o Olaf, o Truclax está a dar chase e aqui o robô é obrigado a recuar, ou o que é que vai acontecer? Ele volta para trás, é apanhado no charme, no taunt do Shen. E aí está ele com o seu ultimate, chega o Truclax, liga o seu ultimate também e estão ali nas trades, vamos ver o que é que vai acontecer, o robô tenta fugir, agora sim, leva com o taunt, vai cair mesmo o robô e a kill para o Truclax, primeira kill do jogo, e é a primeira kill que ele está envolvida no jogo, 1-0, Truclax passou um bocadinho ao lado, teve mais a jogar a nível do farm, mesmo assim está atrás do Olaf, interessante ver agora. Mas os Kik agora já estão a ter mais dano que a equipa dos Cade. Estão a ter mais dano e estão a fazer a pressão, não diria, estão a conseguir aproveitar o facto de estarem com vantagem numérica, estão a conseguir manter o Olaf na side lane, o Trunclax, apesar da desvantagem e sabe que não consegue ganhar um 1v1, está a conseguir atrasar, o Olaf não está a destruir torres, não está a conseguir causar grande pressão nas side lanes, o Truclax sabe mantê-lo, eles estão a morar numa ilha, aí está a presença do Truclax apenas agora numa kill, eles estão a morar numa ilha e ele está a manter o Olaf nessa ilha muito bem. O que os Kik aproveitaram e muito bem essas picks. E é isso que têm que fazer, evitar o 5v5, que nunca vai acontecer, da maneira que o robô está a jogar, e novamente a ir eles para o bot lane sozinho. O 5v5 nunca vai acontecer o 4v4 apenas. E a pick, mesmo o 4v4, os Kik não sei até que ponto conseguem ganhar. Agora talvez com o Spike que ganharam o gold, a diferença de gold e de damage que têm, talvez consigam, mas um pouco complicado e tem que depender de certos outplays, têm que o evitar. E a maneira mais fácil de evitar é conseguir essas picks com a Ahri, tal como aquele charme no mundo, conseguiram dar burst ao mundo, tinha o Ignite, o ulti do mundo não curou o suficiente para damage de 4 pessoas. Se conseguirem fazer isso, a vantagem numérica mostrou, foram 2 torres do mid, se acontecer outra vez, provavelmente vai ser mesmo o inib, e com os death timers tão altos, e aí está a pick que eu falava com a Ahri. Tenta novamente a pick, é obrigado a usar o Spirit Rush último dash para fugir. Tem que ter muito cuidado, aí vai um Dr. Mundo a fugir, agora flash ao Chico, está com o ultimate do Shen e o Hux vai tentar proteger, e ali o Brown dá o ultimate, vai acabar por cair o Chico, poderá cair também aqui o Baiano, e cai mesmo o Baiano, 1 por 1 neste momento, chega aqui o Truclax, unleasha o Truclax e poderá cair o dano com o Olaf, mas o robô tem obrigado a flashar. E agora chega ali o Eza e assusta-se e volta para trás. E ele tentou uma trade com o Cap, assustou-se e foi obrigado a flashar. E aqui atenção, o 6 flash e consegue matar ali o Eza. E continuam aqui a dar 6 no Turtle. Flash agora o Cap, obriga o Takeshi a flashar. Ele tenta mandar ali um míssil, um rocket e falha. Então recuam agora os Kik e continuamos a ter essas pequenas scrimmage novamente. Digamos, começadas pelo Chico, que tentou ali apanhar o Eza, obrigou então o Takeshi a usar o Wild Growth para salvar a vida, mas o Chico depois foi obrigado a usar o resto do Spirit Rush para fugir, e o seu Flash, e também o ultimate do Rux, acabaram por cair, mas uma teamfight em vantagem dos Kik, Amato. E é isto que tem que acontecer, é o Chico tentar uma pick, eles sabem que os top laners estão numa ilha. Eles apenas vão causar presença com o teleporte. Aqui poderá ser a call do Baron, é mesmo. O Baiano poderá ver, mas eles têm que forçar isso. Aqui está o Baron, é uma call que eles não sei se precisavam ir aqui o engage no Baiano.
E os Kik conseguem garantir ali o Barney e o Kev já está a tirar, o Kev quer apanhar o mais jogador possível, está agora a levar com o Culling, tem que ter muito cuidado porque está ali o robô a mandar uma charge ali o Eza e de repente o Rux falha ali o Taunt e o Kev está a tentar dar o máximo possível de dano sem levar, tem que ter muito cuidado e está ali o Truco a tirar para o meio, o Chico também, o Truco consegue garantir uma kill, não consegue garantir, o Lechase está muito forte, o Lechase que já está 6-1-6 e aqui o robô vai cair mesmo também, cai desta vez para o Rux. O Kev está a tentar ficar com o azul, fica o Rux, fica com aquilo, fica com o azul, fica com tudo o que mexe, só não ficou agora com o Lobo, mas mais uma fight com vantagem para os Kik, boa pica, penso que o Truclax foi um 2-1, mas os Kik agora vão rodar, não vão rodar, o 6 já está atrás do Turtle e poderá conseguir aqui a 7ª kill, e consegue mesmo 7 kills, 7 assists, apenas uma morte, e agora vão àquele Drake. Vão àquele Drake, não se... Penso que é o segundo Drake, se não estou em erro, é exatamente o segundo Drake para ajudar a destruir torres. A próxima teamfight que acontecer, ou a próxima pick que acontecer, eu penso que será jogo para os Kik mesmo. Eles sabiam que não conseguiam o 5v5, durante os primeiros 20 minutos tiveram de pé atrás, tiveram com medo, o Chico sempre a tentar solar alguém, sempre tentar uma kill. Quando finalmente teve o dano e isso aconteceu, o jogo virou completamente para o lado dos Kik. Lá está, a pick que eu tenho que fazer é a vantagem numérica, evitar o 5v5. O único 5v5 que aconteceu agora foi já com imensa vantagem para os Kik e com Baron Buff, que acabou agora completamente destroçado para o lado dos Cade. E vamos ver por que lane eles optam e entrar pela base adversária, por assim dizer, ou se vão tentar jogar calmo e poupar este Baron para destruir o máximo de torres possíveis. Os Kik já estavam com uma vantagem de gold significativa, 2 Drakes, 4 torres contra 3 dos Skate e um Drake para os Skate, mas vemos ali, a nível de recurso, vemos mais farm no Corki, mais farm na Ari, mais farm na Elise, e o único elemento de Skate que tem mais farm que o seu adversário é mesmo o Olaf, que pronto, como sabemos, estava ali muito forte, sempre a tentar mandar o Truclax para fora da lane, como agora estamos a ver no bot, mas os Kik já estão a trabalhar e muito bem nesta torre tier 2, torre que não deve ser defendida pelos Skate, e aí está, caiu muito rapidamente e o Chico consegue apanhar ali com o Spirit Rush, poderá cair o Turtle é obrigado a usar o teu ultimate e está a tentar fugir com o Ignite a tirar na cabeça. E os Kik vão trabalhar nesta torre aqui. É o ultimate utilizado por parte do Brom. O Chico está muito low. Começa a recuar e o 6 está a tentar partir a torre. Eles têm ali aquele quinhão empowered pelo buff do Baron. Entretanto, o Truclax anda atrás do Olaf agora. Isto parece que ficaram a trocar do lado para o outro. O Truclax não quer deixar o Olaf dar recall. E muito bem. Continua atrás. E aquela torre está quase a cair. Usa então agora o Valkyrie e o Cap. E a torre fica a um hit. Fica um hit apesar de tudo e aqui o robô a continuar o engage e vai um pouco longe demais. Mas chega aí o truque, a atenção, o robô está muito low. Há ali o ultimate de parte do Rux, também utilizado. E poderá ser aqui um mega taunt, é mesmo. Conseguem apanhar ali o Eza usa o seu dash, tenta fugir. E ainda está ali o Cap, que ainda não conseguiu partir a torre. O Chico usa agora o Spirit Rush, vai tentar apanhar alguém. Já só tem mais um dash. Tenta consegue, leva com o Exhaust. Obriga então o Baiano a ficar ali porque foi Charmed. E conseguem os Kik garantir aquela kill. Cai também ali o inhibitor, o primeiro inhibitor do jogo para os Kik. E os Kik estão a tentar acabar o jogo. Não, era isso que eu ia... Eles começaram a recuar quando eu ia dizer não sei até que ponto eles conseguem acabar agora. Os respawn, eles foram matando um a um e aqui os 6 poderá morrer. Eles arriscaram demasiado, o 6 poderá mesmo cair, mais um hit, acaba mesmo cair, o Chico só agora é que deu o charme, está agora a levar com o Culling, poderá cair, double kill, poderá ser o triple kill também, é mesmo o triple kill, e agora os Kik têm que fugir, e vemos ali o Eza, poderá ser aqui o Penta, ele está a tentar fazer quadra kill, poderá ser o Penta ou não, o truque já está a fugir, diz ele, não quero, deixa-me fugir. E bem, os Kik, lá está, tentaram acabar, ficaram demasiado tempo na base de skate, e deram o tempo suficiente para a equipa renascer, vir com muita mais HP, com a maninha toda e dar este pequeno comeback, digamos assim, a nível de kills, porque mesmo assim ainda estão muito atrás a nível de gold, os Cade. Já estão 3 torres atrás e vão agora tentar retirar alguma pressão da sua base. Amasso, o que é que tens a dizer sobre isto? Eles ficaram demasiado tempo na base dos Cade e esta dia não foi bem-vinda. O problema foi que eles irem para o Lucian. Se a Lulu ou se eles conseguem se juntar a 5 e o Lucian penso que tem dinheiro para Infinity Edge, exatamente comprou já Infinity Edge. São 3 itens contra 3 itens do Corki, apesar daquela BF.
mas com a proteção que o Lucian tem, ele consegue trazer ou ficar mais tempo vivo nas lutas e trazer mais damage para uma fight 5v5, e o problema vai ser esse. Os Kik vão ter que continuar e estão a rolar agora para o bot, deixar o Cap um bocado, fazer o red. Penso que vai se juntar à equipa, puxar um pouco comigo, mas penso que eles poderão rodar agora para o bot, destruir a torre bot, é a última tier 2 que lhes falta. Se eles continuarem a tentar dar o split, se continuarem a evitar, manterem o robô fora da batalha, com o Trocoax tem feito isso bastante bem, e fazer um 4v4 com o pick da área, o Chico tem feito isso muito bem e vezes sem conta tem conseguido essa pick. Se continuarem assim, os Kik têm tudo para lentamente entrarem pela base e lentamente conseguirem ganhar. Mas se os Cade conseguem finalmente o 5v5 que procuram há imenso tempo, o 5v5 que precisam, poderá trazer problemas para os Kik, eles têm que ter cuidado numa teamfight. Tem que ter cuidado numa teamfight, eles estão agora aqui a tentar partir, como tu referiste, a torre tier 2 da bot lane. O Chico está constantemente a acertar charmes, mas é no mundo. Está agora a levar ali com o culling do Lucian e tem que recuar. Está agora um bocadinho mais maltratado em comparação com a equipa do Skade, que tem muito mais HP. O mundo é só ligar o ultimate e já vai regenerar aquilo tudo. E os Kik agora estão à espera dos minions, enquanto estão super minions no top. Vamos ver os Kik, conseguem fazer aqui umas galhas. Há um turtle aqui, é apanhado e bem o burst que é utilizado por parte dos Kik entre o Trocoax e o Chase. E o Chase agora tem que ter muito cuidado, já está a menos meia vida. E o Chico falha ali o charme. O Cap, entretanto, continua a tentar partir a torre. E foi agora ali apanhado pelos fantasminhas assustadores. E ele é obrigado a dar o Valkyrie. O Chico está a tentar fugir do Spirit Rush aqui por trás. É uma time vai dar o engage por parte do Brown. O Chico está ali no meio, leva agora com o Exhaust. O Turtle poderá cair. Cai mesmo, double kill para o Trocoax. Neste momento o Chico consegue garantir uma kill. Obrigam então ali o Takeshi e o Wes a flashar. E está o Trocoax. Poderá garantir mais uma kill ou não? Leva o hit da torre e acaba por cair. O Trocoax foi goloso, mas os Chico vão garantir então a torre tier 2. Amatsu, os Chico poderão levar mais do que a torre tier 2. Poderão levar mesmo agora, porque o Lucian e o Lulu vão ser obrigados a defender a torre do Nexus. Uma já foi abaixo com os Super Minions, aquela luta demorou tempo suficiente para isso acontecer. Lá está, vão levar o Inhibitor. E com o Shen tem vida suficiente, o Chase tem vida suficiente, conseguem talvez levar aqui a segunda torre e mesmo o jogo. E os que ainda não estão a tentar acabar o jogo. Dá ali o taunt no Weza. O Weza tenta fugir, tenta bater o one-on-one com o Web. Consegue o one-on-one com o Cap, mas o Chico tenta então exterminá-lo. E acaba então o primeiro jogo com vitória para os Kik. Relembro ao pessoal que está a ver, isto é um BO3, ou seja, ainda vamos ter mais jogos a seguir a este. Amatsu, o que é que podemos falar aqui? O jogo começou um bocadinho lento, em vantagem, apesar dos Kik terem conseguido o First Blood. Houve ali uns momentos com vantagem para os Cade, mas depois houve ali umas pequenas piques, como tu referiste, que deram a volta ao jogo, e desde que os Kik ficaram à frente, nunca mais tiraram o pé do acelerador. E é algo que os Kik respeitaram, eles sabiam bem que o 5v5, as lanes não eram fáceis para eles, as lanes individuais, talvez a jungle tivesse um pouco de vantagem, a Elise tem uma presença early game muito mais forte que o mundo. Apesar da única vantagem mínima ser aí na jungle, eles sabem que não vão conseguir sair da laning phase muito forte. Vão ter que depender de se juntar e fazer essas picks, que a Ahri, o Chico fez muito bem, e já fez isso várias vezes de caça. Sempre que ele consegue pecar aquele assassin, ele consegue fazer isso. E fez muito bem, começaram a provocar kills, a dar o snowball individual. Infelizmente para os Ki, das poucas kills que no early game os Ki conseguiram foi para o carry, foi para o Cap, que trouxe imenso damage. Eles começaram, deu para ver em duas fights no bot lane, se não estou em erro, muito dano que o Cap trouxe, e poderia ter virado a luta, parecia que estava do lado do Escape completamente, e o Corki, o facto de simplesmente ter ficado vivo, acertar um Q que deu um shred imenso no Olaf. O Olaf ainda não tinha Magic Resist, e como toda a gente sabe, o Corki dá imenso Magic Damage com os Rockets e com o seu Q, e o True Damage que ele traz da sua passiva. Mas com a Phosphorus Bomb, não é? Como estavas a com a Phosphorus Bomb. Dá muito Eles dano. conseguiram aproveitar essas pequenas kills, que não foram pequenas, mas que foram aparecendo aos poucos, foi apenas uma, duas para o lado dos Kik cada vez. Quando começaram a aparecer cada vez mais, começaram-se a juntar, e o facto do Olaf ter-se fechado numa ilha, o robô, por se ter juntado numa ilha, trouxe um pouco de atraso para o lado dos Cade. Os Cade necessitavam de se juntar 5v5. A composição que têm é para isso, e não para o split push. Os Kik sim têm a composição do split push, e os Cade foram jogar de acordo como os Kik queriam. E eu penso que eles não podem fazer isso neste segundo jogo. Eles têm uma composição de 5v5, têm que se manter no 5v5 e não jogar a favor da equipa adversária, não deixar a Fiora ficar no seu split push, que é o que ela quer.
Eu continuo a achar que quando tens um Olaf e quando optas por jogar, porque os Kik também acontece muito isso, quando vemos os Relax Olaf, eu já falei, até já referi isto ao Barzok, eh, até lhe fiz uma pergunta no último jogo que estava eu e o LP, fiz-lhe essa pergunta na entrevista, que é, quando vemos o Relax Olaf, ele normalmente fica muito forte, como todos os Olafs ficam na lane, como vimos também aqui o robô a ficar muito forte na lane, mas depois eles demoram tanto tempo a juntar-se à equipa e a tentarem fazer as fights, que é quando ele está forte, que deixam a outra equipa ter dano suficiente para nocá-lo. Que foi o que assistimos aqui nesse jogo. O robô estava super forte, conseguia fazer um para um fácil com o Dr. Clax, mas nas teamfights não estava a conseguir chegar aos carries. Particularmente porque estava a receber muito pelo o cap, mas o robô, apesar aquele farm todo, estava a ser estragado porque ele não estava a conseguir fazer nada. E penso que será um bocadinho essa pique do Olaf que não tem corrido, pelo menos sempre que você tem visto Olaf competitivo, acaba por acontecer sempre isso quando usam o Olaf na ilha, como tu referiste, a farmar, a farmar, a farmar. Eu penso que será assim um bocadinho a história do jogo, aqueles dois TPs, pelo Truclax e pelo Olaf, pelo robô, que não deram em nada, mudaram ali um bocado o jogo e deixaram os Kick. Foi tempo perdido que deixaram com que os Kick conseguissem farmar e chegaram a uma lead, digamos assim, vantajosa a nível de farm entre os outros laners. Nós agora estamos aqui a marcar então, a preparar a sala para o segundo jogo. Voltamos já à seguida, pessoal. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já à seguida com a transmissão então do segundo jogo entre os Cade Stars e os Kick. Até já, pessoal.
Bem-vindos de volta, pessoal. Eu sou o Xie, estou aqui com o Amatsu e estamos aqui para transmitir o segundo jogo entre os Kick e os Cade Stars. Os Kick que venceram o primeiro jogo, um jogo que começou lentamente. Os Kick até conseguiram o First Blood, mas depois os Cade mantiveram alguma liderança através das torres. Tinham partido 2 torres que não tinham conseguido partir nenhuma, mas pequenas piques parte do midlane dos Kick, do Chico, conseguiram garantir alguma vantagem, um cap com posicionamento exemplar também, muito forte, chegou muito forte à parte em que os Kick começaram a entrar em teamfights e a massa, como tu referiste, um Olaf na ilha que não ajudou muito bem os Cade. O que é que tu achas que vai mudar entre ambas as equipas para este segundo jogo? Eu penso que os Cade vão manter aquele estilo de jogo. Eu penso que é deles manterem isso, apenas com diferenças. Eles têm umas pocket picks muito engraçadas. São uns champs muito engraçados. Eles conseguem trazer tipo um outfit para o top, que é raro aparecer. Nesse tipo de composições é raro aparecer, porque neste momento tem jogado bastante no split push. Tem acontecido muito a Fiora, tem acontecido muito o GP que foi banido, tem acontecido muito a Queen top, tem aparecido muito e tem insistido nesse split push. Mas eles têm umas pocket picks, principalmente o robô, tem usado o Nautilus e Zac top lane, que são umas pocket picks muito engraçadas que conseguem trazer. Mas eu penso que se eles querem ganhar aos Kick, e é algo que eu disse já há muito e que é a maneira dos Kick jogar, é a presença deles no early game. Até aos 20 minutos, se os Kick sobrevivem até aos 20 minutos, o jogo é quase deles, é quase ganho para eles. Eles têm que ganhar aos Kick no seu próprio jogo e aí está. O Lee Sin, se não há mais presença no early game que o Lee Sin, não existe. O Lee Sin é aquele champion que tem mais presença no early game e é isto. Eles têm que ganhar aos Kick no seu próprio jogo. Se querem ganhar aos Kick é no early game. É dar snowball da lane, começar a puxar, nem que seja em split push, se assim o preferirem, mas forçá-lo mesmo e tentar forçar os Kick a ficarem atrás, obrigar os Kick a passearem, a atrasar o jogo deles. Mas têm que o fazer, têm que trazer, têm que ganhar no early game. Não podem esperar para late game, ou não podem esperar, porque nunca vão chegar a late game contra os Kick. E esse é que foi o problema deles no primeiro jogo. E agora digo, eu fico extremamente contente, e quem me conhece e a minha stream sabe que estou extremamente feliz neste momento por ver o Lee Sin a ser picado, e depois temos a Vai a ser picado também para o Turtle, que será interessante ver, porque havia 3 champions que o Luxeis era conhecido. Era o Lee Sin, era a Vai e agora acabaram por picar o Gragas, e eu fiquei extremamente triste porque já não vamos ter um matchup do Lee Sin contra a Vai na jungle, que seria interessante ver, porque o Luxeis era uma Master Vai, e seria interessante ver como é que ele iria reagir e tentar fazer a jungle. O Gragas também vai ser interessante ver, visto que ele também já tem muitos jogos de Gragas, mas estou feliz por ver o Lee Sin. Agora não me interessa qualquer outro tipo de picks por parte dos jogadores, porque só o Lee Sin chega e já estou contente. Amado, fala um bocadinho aqui dos bans. Temos parte dos Kick, a Kindred, o Ryze e a Elise banidos. Por parte dos Cade temos o Gangplank, a Lulu e a Rek'Sai. Eles estão a baniram a Lulu do lado dos Cade e baniram a Elise do lado dos Kick Champions, que eles próprios tinham jogado no jogo anterior. Com estes piques já estamos aqui a ver o que é que poderemos esperar do estilo de jogo das equipas. Novamente, pelo que dá para ver, vai ser um pouco. Os Kick vai ser novamente a teamfight, vai ser. Os Kick na teamfight não, os Cade aparenta ser novamente a teamfight com o Gragas, aquele ulti, deve ser dos maiores ultis, o maior disruptor de qualquer teamfight, um começo de uma grande teamfight, pode tudo partir de um grande explosive casket dele. O Trundle poderá variar muito, eu estou a prever o Trundle suporte, mas pode variar se o Truclax optar por ir pelo Malphite, que já foi várias vezes, pelo Ekarim. Eu penso que o Trundle no top vai dar muitos problemas a essas picks. Veremos o que é que eles iam estar. Com o Victor, se o Victor ficar mesmo locked, é isso que eles vão querer. Vai ser mesmo as teamfights. Os Kick ainda não têm uma composição definida, senão o que eu disse, vai ser a pressão no early game. Com um Trash, com um Corki que acabam de treinar T-Force, já vai ter isso. Com o Lee Sin, a pressão no early game vai ser imensa nas lanes, e penso que é isso que o Chase vai querer com aquele Lee Sin, vai ser presenças na lane. E a sair o caça, que era algo que eu queria já há algum tempo, já queria no outro jogo, era o caçadinho a sair, que eu tinha falado do Takeshi. Ele tem estas pocket picks, ele tem estas coisinhas que já jogou na season passada,
em que o Caçadinho começou a ser um pouco ignorado. O Caça foi um pouco ignorado na season anterior, mas agora com mudanças que aconteceram, ele está a ser muito picado. Principalmente o Chico já o trouxe várias vezes. E eu quero ver. E eu quero ver até que ponto o Takeshi consegue trazer esse Caçadinho e que trabalho ele consegue fazer com ele. Mas lá está, novamente, vai ser deste lado. Novamente não, porque deste lado dos Cade vai ser diferente. Eles pensam que vão jogar agora eles nos 4 no 4-1. Vai ser os 4 juntos e o Caça no split push. Se eles conseguirem fazer isso e meter isso a funcionar, os Kik vão ter problemas, bastantes problemas. Mas tudo depende agora das final picks deles, se conseguem dar counter àquele Caça ou se conseguem mesmo meter o último prego no caixão e picar o maior bullish early games que têm, porque ainda têm muito para picar. E isto não é um bom agüero, porque estamos a ver ali um Olaf para o outro Clax, não jogos Olaf, agora vemos o Ekarim, vamos ver o que é que ele vai optar por jogar contra o Trundle. Vemos o Chico já deu lock, não foi o Chico, foi o Cap, mas já deram lock na Oriana para o Chico e novamente o Kik a usar então a última pick que têm para garantir o Champion para o Truglax, enquanto que os Cade vão garantir o seu suporte. Eu arriscarei dizer suporte, se bem que já temos visto alguns os Trundle suporte a aparecer. Seria interessante, seria, isso sim, seria uma ótima pocket pick para aparecer num showmatch, um Trundle suporte, mas eu vou arriscar a dizer que ele será top e não suporte. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Os Kik, então, não sei se isto me deu algum tipo de bug ao Amatsu, porque parece-me, o Ekarim não aparece locado. E sei, é bug visual, o Ekarim não está bug, mas já está o Gnar picado. Foi o Ekarim, exatamente. O Ekarim foi picado por parte dos Kik e o Gnar foi picado então, e será mesmo que vou ter referido. Um Trundle, será um troll suporte, como eu já estava a dizer, já tem aparecido e cada vez estamos a vê-los mais. Não só vamos ver trolls suportes, Trundle suportes, como também vão começar a aparecer as poppies suportes, esse terror da solo queue. Vamos começar a ver então como é que isso será. Fala-me um bocadinho do matchup com estas picks. Por parte dos Kik, temos uma pick um bocado mais comum, tirando assim o Corgi, que agora tem vindo a aparecer mais um bocadito, mas já andava um bocado desaparecido. Do outro lado, dos Cade, temos uma comp caótica. Fala-me disto, Amato. A composição caótica dos Cade, novamente, eu gosto da composição deles. Eles têm tudo para fazer aquilo resultar, mas na hora de execução falha-lhes talvez um pouco. Eu penso que o robô vai fazer exatamente o mesmo, principalmente no Gnar. Vai tentar o split push, vai se fechar na ilha, tentar atrapalhar o Ekarim, e neste caso ele consegue dar muito trabalho ao Ekarim. Já nem é o Olaf Fiora, vai ser mesmo o Gnar Ekarim, que é muito. Se o Ekarim não dá rush ao Frozen Heart, vai ter muitos problemas. Mas deste lado, desta vez, os Cade a trazerem uma composição que força o engage. Eles vão forçar a teamfight. Tem o ulti do Massivir, tem o Trundle que mete o pilar, tem o ulti do Gragas, tem o ulti do Caça que fica na cara do adversário, dá o slow, consegue meter zónias e o resto da equipa entra. Têm tudo para forçar uma teamfight, mas não penso que será a melhor coisa para eles e vão ter mesmo jogar no 4-1, porque a teamfight do lado dos Kik é monstruosa. Uma bola da Oriana num ulti ou num insec do Lee Sin e poderá dar uma shockwave imensa em 3, 4 pessoas, e que o Cap, como já mostrou que joga bem com aquele core aqui, vai começar a limpar tudo 1 a 1. O posicionamento dele é muito bom nas teamfights e com a ajuda de um trash, o posicionamento torna-se ainda muito mais fácil. O peel que tem é suficiente para isso. Vamos ver que execução é que eles trazem, ou que tática é que eles trazem, se vão mesmo fazer o 4v1 ou se vão começar a forçar teamfights do lado esquerdo. Aqui, como tu referiste, o Cap tem um bom posicionamento, mas há bocado os Cade tinham apenas um mundo a mandar cotê-los, tinha que passar por uma frontline gigante. O Olaf é a mesma coisa. Agora eles têm um Caçadin, têm um Gnar, tem muita mais facilidade, não é? Tem também um Gragas, já tem gap closers, digamos assim, para conseguir chegar ao Cap. Vamos ver, agora sim é que vamos ver o quão bom posicionamento terá o Cap, mas como tu referiste, os Kik têm basicamente, aquilo é uma wrecking ball, com a Oriana, tem muitas maneiras de colocar ali aquela shockwave no meio da equipa dos Cade. Tem um trash que pode-se mandar lá para o meio
A partir do momento em que ele consiga acertar um Dead Sentence, pode mandar lá para o meio. Tem um Lee Sin, como já referiste, pode tentar através de um Insec atirá-los para cima, atirar um elemento e ir com a bola e atirar para cima da Shockwave. Tem um Ekarim, que melhor que um Ekarim para, pronto, melhor que o Ekarim, talvez um Malphite, mas não é? Para o verdadeiro Wombo Combo, mas que tem realmente um engage muito, muito forte para as teamfights e será então agora aqui um bocado o jogo ao contrário do que há bocado, do há bocado. Será um Skade a tentar jogar para as piques para não conseguirem deixar os Kick chegar àquela fase de teamfight em que ficam muito, 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 muito fortes. Pessoal, vamos fazer uma breve e pequena pausa. Vai começar o jogo já de seguida e voltamos já para transmitir então esse segundo jogo desses showmatches BO3 entre os Skate Stars e os Kick. Fiquem por aqui, pessoal, e até já. Boa noite, pessoal, bem-vindos de volta. Estamos aqui então para transmitir esse segundo jogo do BO3 entre os Kick e os Skate Stars. Eu sou o Xie, o vosso caster play-by-play de serviço, e comigo tenho o maravilhoso, o fantástico Amatsu, que será então o analista de serviço. Amatsu, há bocado vimos um começo de jogo normal. O que é que esperaremos aqui? Como tu já referiste, temos um Lee Sin que tem uma presença muito, muito, muito forte early game. O que é que podemos esperar aqui? Eu penso, e é um bocado parvo, mas é exatamente o mesmo. É mais do mesmo. Eles não vão querer entrar na cara um do outro, eles vão evitar essas fights porque têm de o fazer. Principalmente a nível 1, não tem grandes spells. Tanto do lado dos Kick pode correr mal, como pode correr mal para o outro lado. É muito complicado no early game. Aqui o Chase sempre a tentar provocar o Turtle, mas a sua regen ou falta de damage no early game vai ser necessário. Principalmente para o lado do Ekarim, o Ekarim não se pode posicionar ou não pode entrar de forma agressiva porque não tem um spell de fuga, não tem um ghost, não tem um flash. Tá? Vai ser muito complicado para ele no early game ser agressivo e não pode ir atrás da equipa que de outra maneira podia dar esse invade, mas não vai dar, vai ser outra vez o standard Gromp para a Sivir e para o Trundle e os Golems para o Trash e para o Corki. Como tu referiste, então ficam com os Krugs ali, a bot lane dos Kick, a bot lane dos Skate fica então com o Gromp. E também o Ekarim, o Truclax, eu quase que aposto que ele vai estar agressivamente no top e vai levar logo ali um gank. E como tu referiste, não tem escape. E já vemos aqui o cone do VLC a aparecer em cima do Pep por parte do Baiano, que já está a nível 2. Os Kick falharam então a chegar a nível 2, agora chegou o Pep. O Hulk ainda está a faltar mais um bocadinho, mais um minion e possivelmente irá então levelar. E agora sim, acabou de levelar para nível 2. E já vemos aqui o Chico nas trocas com o Takeshi. Falhou, foi um auto-ataque. Ou quis farmar o minion. Essa é que é essa. Vamos ver então aqui. E eu penso que vamos ter um mid muito mais animado do que há bocado. Até porque um Kassadin Orianna é um mais animado que uma Lulu Ari, porque a Lulu simplesmente vai estar a farmar para ser um bocado mais suporte para as teamfights. Amato, o que é que poderemos esperar então das lanes a nível de matchups? Se eu espero um Chico muito agressivo mesmo, aqui o engage do Baiano talvez um pouco de trade para dar um pouco de damage.
Há ali o Ignite utilizado por parte do Rux no Baiano, porque está a chegar, atenção, o Luxeis e o Luxeis opta por não ir. Ou vai? Não, ele conecta a Sonic Wave, ele acerta a Sonic Wave, mas opta por não a conectar. E já estamos a ver que aquele Trundle do Baiano está a ser uma chatice para os Kick. O Cap foi obrigado a usar o Will para salvar a vida ao Rux. E isto, neste momento, é um Summoner Down. Dois Summoners, porque o Ignite também foi utilizado para a botlane dos Kick, enquanto que a botlane dos Cave tem todos os Summoners. Até que ponto é que isto poderá ser problemático para os Kick, Amatsu? Poderá ser problemático e abre uma janela de gank aqui no bot lane. Isto porque o Baiano, todo o damage que levou, ele basta estar ao lado dos minions, a servir o facto de a servir estar a farmar, ele está a curar graças à sua passiva. O que não é bom para o lado dos Kick. E aqui no mid lane, o que eu ia dizer, eu espero um Chico muito agressivo, e aí está ele a ser, antes de nível 6. Se ele não for antes de nível 6, quando o caça chegar a nível 6 e acabar ali um Catalyst, acabar um Blasting One, vai ter. E aqui o Turtle não, a falhar por muito pouco a barrigada no Truclax. E ao mesmo tempo o Luxeis falha por muito pouco o Sonic Wave no Gnar. Seria interessante ver o Gragas a ir contra o Truclax e o Luxeis a ir contra o robô. E aqui o Chico já está a tancar ali a torre, tem que ter cuidado com a sua extrema agressão. E atenção aqui. E ali o Chase no arbusto poderá tentar mesmo conectar a Sonic Wave. Ele, vamos ver se ele vai tentar fazer alguma jogada. E ele usa ali a ward, dá ali o opposite para a ward. E um bom Dead Sentence aqui na bot lane por parte do Rux no minion para ajudar a farmar. Muito importante que os suportes ajudem o AD a farmar. Mas, como eu estava a referir, o Truclax já, se o 6 não tem lido ali muito bem, o Truclax já ia dar overextend atrás do Gnar e poderia ter sido apanhado ali pelo Turtle, pelo Gragas. E poderia ter sido fatal porque ele não tem Summoner defensivo. E ele tem que ter isso em conta. E o 6 parece-me que está a ler muito bem o jogo e vai se focar um bocadinho mais naquele lado do mapa. Precisamente até o Truclax ficar um bocadinho mais forte. Ele que está atrás no farm comparativamente com o Gnar. Está atrás. E o Gnar vai-lhe dar o bully na lane. Apesar da Wave estar a puxar para o lado do robô, aqui o Truclax poderá ter o bait. Será que vai ser... E vai mesmo. E é o First Blood para os Kick. Muito bem jogado. O Truclax Master Baiter ali a dar, como tu referiste, o grande bait ao Gnar. E o robô caiu na esparrela criada ali pelo jungler e top laner dos Kick. O Truclax ainda tentou ficar com aquilo como o Ignite, mas o Luxeis a conectar a Sonic Wave e a ficar então com o Last Hit. E aqui o Chico a tentar dar o máximo de dano possível no Takeshi e ali com a sua bolinha poro, com uma ventoinha em cima, com um hélice a voar e a rodar. Entretanto, a botlane dos Kick foi à base e há bocado vimos o Cap sempre um bocadinho em vantagem, agora está um bocadinho atrás contra a Sibir. E agora é onde o mid lane vai se tornar interessante. Ambos estão a nível 6. O Chico a tentar provocar um pouco o Takeshi, a querer que o Takeshi salte, e ele muito provavelmente vai tentar fazer isso. Espero talvez os cooldowns ou um pouco o drop de mana do Chico. Vamos ver se ele assim o faz, mas é agora que vai tornar-se mais interessante o mid lane, digamos. E o bot lane a se vir com aquele Trundle. O Trundle tem dado muito bully ao Rux, e o Rux tem tido problemas em ajudar o Cap. E o robô sempre muito, muito agressivo no top lane, apesar de tudo. Mas a agressividade do Baiano no bot lane, juntamente com a CV, tem sido o suficiente para tentar colocar o core aqui atrás. Mas o Cap, já como no jogo anterior, apesar de estar atrás ou a lane estar a puxar a favor da equipa adversária, ele a manter-se sempre em CS, a aguentar sempre, ou a perder por pouco, ou em vantagem neste caso. Penso que está em vantagem se considerar os minions da Wave, já farmados para cada um. O Cap está em vantagem por pouco, mas está em vantagem no bot lane. E ele ainda tem ali 4 minions para farmar, incluindo um canhão. Vemos ali o Luxeito a chegar e falha ali a Sonic Wave. O Rux usa então o seu flay, conecta a Dead Sentence. É o Kiko utilizar a parte do Luxeito e poderá cair mesmo aqui o Baiano. Mais um tique e consegue mesmo. Aqui o Chico está na scrimzada contra o Kassadin. E mais uma kill para os Kick, mais uma assist. Neste momento, há bocado foi uma kill, agora foi uma assist para o Luxeito. Luxeito muito ativo.
E só vimos ali o Turtle agora flasha, manda ali o seu barril, flasha o Chico também, ele vai tentar usar a Sonic Wave, ele usa a Sonic Wave e não tem mana para mais nada, dá a Sonic Wave só para dizer, olha, dei, e agora vai à base. Mas atenção, o 6 agora pode andar à procura do Gragas na jungle, sabe que ele não tem flash. Pode andar à procura e se não for isso, vai continuar, lá está, a aparecer no mid lane juntamente com o Rux. Ele está a fazer esta pick funcionar, está a aparecer com ele no early game, a fazer o que deveria ter feito, e é que o dive do robô a tentar dar um pouco provocar Muito e bem Truclax. jogado pelo Truclax. Infelizmente o robô não ficou a tancar, não agrou a torre o tempo suficiente, porque senão, se ele tivesse a agrar ali a torre, quando o Truclax deu o ultimate, poderia ter sido fatal para o robô. Mas bem jogado parte do Truclax, conseguiu sobreviver àquele dive, digamos assim, do 1 para 1, e o Gnar a trazer muitas dificuldades ao Truclax. O robô está a jogar e este Gnar de uma forma exemplar, só tem aquele pequeno ponto negativo que foi no First Blood, a ser demasiado greedy e ir atrás do Truclax quando estava lá o 6 nas ervas. E ele tem que o fazer, tem que dar bully ao Hecarim, tem que atrasar a build do Hecarim, porque, como toda a gente sabe aqui, novamente o engage do Chase. Chega o 6 ali, vai ser novo kick para o Baiano ou não? O Baiano está a tentar garantir alguma kill, atenção, o Pepe tem que ter muito cuidado, e agora aqui o Eza poderá ser apanhado, chega ali também o Chico, e obrigam agora a flashar, vai ali o Flay, o Rux, porque já tinha flashado a Sivir, e parece-me ali que aquele Baiano sobreviveu um bocadinho, porque os Kick deram um bocado de misplay, porque eles poderiam tê-lo conseguido nocar, mas houve ali uma tentativa de focar um bocadinho na Sivir e depois quando decidiram focar no Baiano, já foi tarde demais. Foi, eles conseguiram aproximar-se o suficiente da Sivir, tentaram trocar o foco para a Sivir, e aqui o Takeshi, lá está, a tentar provocar, mas a sair Ou a Shockwave parte problemas. Mas o Takeshi vai ter ultimate e vai ter agora, mas chega também aqui o Turtle e o Chico tem que ter muito cuidado. Bem, o ultimate a tirar o Chico abaixo da torre e flash agora o Takeshi a garantir aquilo, e o Chico ainda usa a sua Mastery e usou o Ignite no Takeshi, mas bem, muito bom ultimate por parte do Turtle. Digamos que geometricamente perfeito a atirar ali. E atenção, aqui é apanhado o Eza. O Eza tem que ter muito cuidado, está a ficar muito low. O Pepe não tem em mana e agora fica muito, muito low, porque bem, aquele Trundle está a bater forte. E o base damage do Trundle já é bom, com o seu Q ativo ainda mais é. Por isso é que o Trundle não abdica de muito, apesar de estar suporte. O seu ulti vai não escala com nada, o seu pilar não escala com nada, não interessa. E o seu attack speed do W também não vai escalar com muito. O ulti, o que lhe interessa vai ser aquele ulti roubar as resistências ao tanque. Que se ele dá aquele ulti numa teamfight, se o dá no Hecarim, o Hecarim não vai tancar nada, vai ser apagado demasiado rápido. Se o dá ao Chase, se o Chase assim optar por passar pela marca dos 20 minutos fazer tanque, o Lee Sin vai morrer muito rápido, e é esse o problema que o Trundle causa. É a presença na lane, que eu tenho feito, o sustain dele é imenso, basta o facto de se evitar a farmar e ele mantém-se vivo, mal precisa de potes. Vamos ver o que é que traz aqui o engage do Truclax no top lane. Está ali o Chase também. E ele consegue conectar a Sonic Wave. O que é que ele vai fazer? Ele flasha ali o robô. Já a pensar, ok, não quero levar um pontapé nos dentes. Deixamos já flashar. E vem o Takeshi, vem o Turtle, vem o Baiano. Na presença aqui ao Rux. O Rux é obrigado a flashar e consegue escapar. Por um bocadinho. O Rux poderia estar ali em maus lençóis, mas conseguiu escapar. Perdeu apenas o flash. Mas tem que ter muito cuidado com aquelas tentativas de ganhar visão quando não sabe onde é que andam os outros elementos do skate. Então os Kiko conseguiram garantir ali o Errol, ficou o Chico está sempre com o seu bind a spamar a Mastery. É normal, pessoal, quem estiver a ver e não conhece, é o spam, é um bind que o Chico tem, não é ele que está sempre a carregar propositadamente. E vamos ver aqui um dive por parte dos Kiko. E o Chico já está a tancar ali o TP, e eles obrigam o TP a ser utilizado a parte do Takeshi e recuam. E meus amigos, isto é a lição de como tirar um TP em menos de 2 segundos sem perder muito com isso. Eles estão a tentar agora fazer presença de lane, tentar ajudar um pouco mais o Hecarim no top lane, porque o Hecarim é não diria o único elemento que está para trás, mas o que está mais, com maior diferença ao seu adversário direto.
O Chico um pouco atrás também. O Rodovejas quase completo para o lado do Caçadinho. A vantagem de CS que o Chico tinha desapareceu. O Takeshi tem vantagem de kills e aqui novamente o Turtle já mostrou ter uns ultis letais. Ele agora dá ultimate, mas não consegue dar knock-up ao Chico. O Chico também não conseguiu dar shockwave a tempo. E aqui o Cap atira-se ao ESA e está a tentar descer o máximo possível. Ele flash agora. Phosphorus Bomb. Muito bem utilizado por parte do Cap e on point. O ESA pensou que, ok, o Corki vai me deixar ir, não é preciso usar ele e de repente, ops, estou morto. O que é que eu vou fazer agora? Nada. Muito bem jogado a parte pelo Pepe, a surpreender assim o ESA, que se agarrou ao Summoner e não o utilizou. E os Kik garantem então assim o primeiro Drake do jogo. Garantem o primeiro Drake e talvez aqui a torre do top poderá ir abaixo, não vai. Eles a verem a Oriana, a verem o Chico e o Gragas a afastar-se da torre. Mas como estava a dizer, eles vão ter que aproveitar a vantagem talvez mid lane, tentar puxar torres, que é isso que eles precisam fazer. Precisam de acabar com a laning phase. O Corki já saiu com vantagem do bot lane, principalmente esta kill assimilou mais essa vantagem e aqui o Chase tem problemas. É utilizado muito bem de box colocado a parte do Rux para dar zone ali. E agora o Takeshi está a tirar-se para cima do Chico. O Chico tem que ter muito cuidado. Há ali a Shockwave. Há ali o spell shield da parte da Sibir. E, bem, passou ali por momentos terríveis do Chase. Mas conseguiu escapar com a ajuda do seu suporte e do seu mid laner. Mas cair muito bem a rodar e vão trabalhar nesta torre do meio. E falha ali o Dead Senta-se o Rux, mas aproveita a boleia e atira-se para o meio, para debaixo da torre, para garantir então ali uns last hits com o Relic Shield, para ajudar então a dividir esse gold entre o Cap e ele próprio. E o que é que precisam, principalmente agora? O robô tem TP e o Truclax não tem, foi forçado a usá-lo para a lane. Vamos ver se o robô o utiliza para a lane e abdica dessa pequena vantagem. Mas os que precisam talvez tapar, não digo tapar o buraco que aquele top lane está a ter. A presença do Akarim numa teamfight é grande, sem dúvida, um ulti bem colocado na backline. E ele consegue fazer muitos estragos, mas não consegue dar one shot ao AD Carry neste momento. O Takeshi com Rodovejas é impossível ele dar one shot e mesmo a Sivir não consegue, infelizmente, e é isso que o Akarim vai ter que fazer. Eles precisam tapar esse buraco, precisam talvez puxar a torre no top lane, forçar um pouco ali o push ou criar jogadas noutra parte do mapa, levar o Akarim com eles, já está, o Truclax a juntar-se agora no mid, a forçarem com que ele não fique para trás, ter umas assists, conseguir um farm e aqui o engage do Baiana a querer defender a torre a força toda. E atenção aqui que o Kadageshi tem que ter muito cuidado e poderá cair aqui o Baiano e acaba mesmo por cair. O Baiano, quem não usou flash, usou o Exalt, mas acaba mesmo por cair. O Drogon está ali na frontline do skate e vem agora atenção, um grande Gnar com um belo flash Gnar e o Hulk vai acabar por cair. O Cap está no meio da equipa do skate, acaba por cair também. E que engage do robô, lindo! Ele usa o Gnar e depois flasha e consegue então aquele knockdown de dois elementos e fica apenas o Chase e o Chico a tentar defender a torre do meio. Um pouco infelicidade do Kepa estar ali no meio, ou o engage, eles quando viram que o Baiano morria facilmente, deram se calhar um overcommit, mesmo vendo o TP, ou não reconheceram o dano ou o impacto que o robô traz para uma teamfight. E a ficarem, apesar de verem o teleporte a preferirem aquela kill, mas o robô veio e Mega Gnar. E isso foi um pouco de problema para o Chico, ele ao vir e Mega Gnar trouxe ali um grande ulti e ele vai aqui continuar a meter pressão ao Chico. E agora aqui o Chico faz a shockwave, estamos a ver o replay então do engage, enquanto eu posso também ver aqui que o Truclax está no top a tentar dar 6 ao Takeshi, enquanto vemos aqui o replay, e este ultimate do Gnar foi fantástico, e o Eza quase que cai, fica muito maltratado. Não é que o Cap fique menos maltratado, mas ficou muito maltratado. E agora sim voltamos, podem ver aqui a ação, como fica o Eza muito maltratado. E os suportes não tiveram muito a ver com esta fight. Foi uma espécie de 1 para 1 entre os dois AD Carries. Foi se fosse realmente 1 para 1, se o Trundle não tivesse ali aquela mínima presença do seu lado, o Eza tinha mesmo acabado por morrer. E não sei até que ponto os Kik neste momento, a vantagem que tinham, começou a desaparecer aos poucos, muito em parte pelo robô e
pelo Turtle. O Turtle tem tido uma grande presença, conseguiu ajudar o Takeshi a dar o seu pequeno snowball. Vamos ver se ele agora consegue tirar partido disso, se eles vão optar mesmo por meter o Takeshi numa solo lane, se vão optar aqui o Troclaxa e fazer um face check não devia. E aqui novamente o robô a ser apanhado. Há ali o ultimate para o Takeshi, mas já caiu o Gnar e cancela novamente o Takeshi o seu TP. E os Kick vão trabalhar nesta torre. E há ali um ping no Herald. Eles têm 1 minuto e meio para o fazer antes que nasça o Baron. Vamos ver se eles conseguem partir a torre e fazê-lo a tempo. Está aqui uma corrida contra o relógio, Amatsu. Está uma corrida e está o Troclax a provar que Iceborne no Ekarim é o suficiente para tancar um burst completo de um Gnar. Bring it back, baby, bring it back. E vamos ver se o que é que ele vai. Eu penso que ele vai para, se não for Black Cleaver ou talvez a Yamos. A Yamos é um item bastante forte, mas ele precisa de tankiness. Não sei até que ponto ele vai assim tão ofensivamente, mas já provou que consegue sobreviver bem ao burst do Gnar. Eu gostava de ver agora os Kicks juntarem-se como 5. Peguem o poder para isso, têm Shockwave. O Ekarim já está em jogo, já tem dinheiro suficiente, já tem tudo. E o Cap é muito agressivo no bot lane. E continua a castigar, digamos assim, o Eza. O Cap a dizer: sai da minha lane, que esses minions são meus. E podemos ver neste momento a Sibir. O Eza não tem qualquer hipótese, apesar de estar 2-1-1, até está melhor do que o Cap a nível de participação em kills. Não tem qualquer hipótese de fazer 1 por 1 com o Corgi, mesmo com o seu Spell Shield. Mas vamos ver depois o Scale. O Rux novamente a ser apanhado, novamente a tentar guardar. E aqui o ultimate é utilizado por Arthur Turtle. E o Chico aproveita a boleia. E aí está o seu bind a ser utilizado. E agora, como tu referiste, o robô é um elemento de skate que está muito forte. Os skate vão lutar. Perdão. Eles vão abdicaram do Drake. Não sei até que ponto a torre vai compensar em relação ao Drake. Mas aqui o Chase não deveria dar Chase. O Chase não devia dar 6 e ali o Chico tentou uma trade contra o Takeshi e acaba por cair. E agora sim, há o TP parte do Gnar e o Chase atira-se ao Baiano, consegue aquilo, mas está ali o robô agora. Vamos ver se o Troclax consegue fazer alguma coisa. Bom Gnar em 3 elementos dos Kick, eles não deviam ter cuidado, caiu agora o robô. O Troclax fica muito maltratado, mas vai chegar agora o Takeshi. Não dá um follow-up e foi apenas um 2 por 1. E o que caiu dos Kick foi ali num 1 por 1 entre o Chico e o Takeshi. E esta história poderia ter sido muito diferente se o Takeshi estivesse lá em baixo, se o Takeshi tivesse rodado muito mais cedo, tivesse abdicado dali de 20 minions no mid lane, se tivesse 20, não digo 20 de maneira de dizer apenas os 6 de uma wave, mas se tivesse abdicado desses 6 de farm e tivesse ido bot lane, teria sido muito diferente e possivelmente um ace a favor dos Kid. Mas o Takeshi ia preferir a presença nas lanes, a preferir o push das lanes a destruir torres. Vamos ver se lhes compensa. O Cap é a destruir a do bot lane também, fazer torre por torre. Vamos ver se lhes compensa ou se o facto dos Kick terem saído a ganhar nesta teamfight não lhes vai custar caro como no último jogo. Vamos ver então como é que os Kick vão tentar reagir a este ponto, porque temos um caçadinho um bocado difícil de parar. Os Kick vão agora começar então aqui tentar o seu segundo Drake. Já vemos ali o Gnar e o Trundle, mas o Casadin e o Jungler, que é o mais importante, está muito longe. E os Kick aproveitaram muito bem o facto, sabiam que o caça atrasou o seu recall, eles foi destruir a torre top, atrasou o tempo, sabiam que tinham um tempo suficiente, se acontecesse uma fight seria 5v3 ou 5v4 no máximo, o caça ia demorar. O facto de o Gragas ter demorado ainda mais, porque ficou a farmar algum campo, foi ainda melhor para o lado dos Kick. E era como eu ia dizer há bocado, se eles quiserem, eles podem meter o Ekarim no bot ou no top e jogar esse jogo do split. Mas eu preferia que os Kicks se juntassem mesmo os 5, começassem agora a forçar umas teamfights. Apesar de parecer que a equipa adversária tem vantagem em termos de kills, aqui eu engajo no Turtle, muito bem. Conseguem apanhar o Turtle, ele ainda usa o seu ultimate, mas sem qualquer consequência a favorecê-lo. Os Kicks conseguem então essa pick. Agora eles metem o Troclax a puxar o bot e os Kicks agrupam-se ali 4 elementos no meio. Vamos ver o que é que eles vão fazer. E os Cade, eles estavam com um Gnar, o robô estava forte, está a ter ótimos engages. Os engages que ele fez
Estão a ser ótimos e novamente aqui, atenção. Vamos ver agora, ele é apanhado, poderá ser aqui o ultimate e consegue novamente um belo engage, consegue dar o shutdown no Chase, consegue também matar o Corki, double kill para o robô. E mais cedo eu o Gabás, mais cedo ele saísse bem dele, mais cedo ele ia fazer as jogadas. E agora está a Cash aqui na perseguição ao Chico. E bem, este Dark passa utilizado pelo Trash, pelo Hux, a salvar a vida do Chico, ou não, o Baiano está-se a aproximar, poderá usar ali o pilar e dar bloco, ele consegue apanhar ali o Takeshi, ele tenta segurar, dá o flay, também está a tentar garantir o máximo de dano possível, ele mete ali a box, e atenção, poderá aqui o Takeshi, o Will é utilizado, mas acaba por conseguir aquilo, o Hux consegue garantir aquela kill no Takeshi, e o Takeshi foi demasiado greedy, não, ó Amatsu? Um pouco greedy, ele sabia que tinha dano suficiente. Infelizmente bateu na parede, o que lhe deu slow suficiente para levar 2 hits da torre e não apenas um. Mas, sim, um pouco greedy pelo lado do Takeshi, abdicar de um shutdown que na nova season é global. E o problema é mesmo esse, é o gold ser global. Troclax a provocar um pouco agora. Mas se o shutdown fosse apenas individual, ou aquele para o trash, simplesmente, não seria grande problema. Talvez sim, não é o melhor cenário, mas sairia a ganhar o caça nesta trade. Mas com o shutdown global, a dar gold que a Orianna precisa, a dar o gold que o Ekarim precisa, a ir mesmo para a Black Cleaver e a dar o gold que não diria que o Corki precisa, mas que o ajuda imenso a ultrapassar a Sivir, e que a vantagem que ele já tem em relação a Sivir, se mantiver-se assim, poderá trazer ainda mais problemas para o lado dos Kiko. E aqui o que é para roubar o azul ao Takeshi, o Corki consegue roubar então o azul do Kassadin. E eu acho que o que temos muito importante aqui foi a presença do Turtle early game a ajudar o Takeshi, o Chico, que nós tínhamos visto Chico constantemente a tentar dar auto-ataques, acabou por levar comandamento shutdown. Vemos agora um Takeshi muito mais forte que o Chico. Vimos que ele há bocado acabou de solar, ele fez 1 para 1 com o Chico nem conseguiu acertar Shockwave, mas vemos que no meio está muito mais forte, apesar de ter mais farm o Chico, muito mais forte o Takeshi. No top, estamos a ver engages espetaculares parte do robô, a meu ver está a ser o melhor jogador parte da Cade, está muito forte, aqueles engages on point, e ele agora está aqui a dar cheio ao Truclax. Vamos ver se ele consegue apanhar, vamos começar aqui a lutar e vai levar agora com o ultimate contra a parede. Aí está, o stun é utilizado, double stun, e aí está ele a levar com... é obrigado a usar o seu ultimate para fugir. Como eu estava a referir, Robo a fazer um jogo muito bom, e depois a botlane da Cade está com um ótimo scale, mas não está a ter, digamos, impacto no jogo. O Baiano foi apanhado fora de posição algumas vezes, mas não está a ter tanto impacto, digamos, como a botlane dos Kick, a nível de, digamos, essas teamfights, pequenas teamfights estão a existir. Amatsu, agora que já estamos nos 26 minutos, o Gnar está assustador, o Kassadin também já está assustador a partir do momento em que caia em cima de um Corki. E vemos ali um Kassadin, estou a referir isto, vemos ali um Kassadin nas ervas ali no bot, e agora o Corki diz: não quero nada sem teu Wars, vou dar recall, já puxei o wave. Mas até que ponto é que os Kiko vão conseguir lidar com estes 6 elementos, com o Gnar e com o Kassadin? O Gnar penso que seja mais fácil para lidar neste caso, porque ele optou por uma Frozen Mallet. É um bom item para split push, é um bom item para lutar, para duelar contra o Ekarim, mas não é o item que deveria fazer para o tipo de engage, para o tipo de luta que ele está a fazer. É um item para dar o split push, para manter o Ekarim fora. Com os engages que ele está a fazer, se ele tivesse optado por uma Black Cleaver, só o simples facto de ter uma Black Cleaver, ele basicamente só lava a equipa, o engage contra a parede, um ulti, o Corki morria só quase do burst do Gnar. Não é o item ideal para o modo de jogo que ele está a jogar, mas é um bom item para o split push, que se ele assim o conseguir, e o cap é ir um pouco longe, talvez. E ele agora é bloqueado ali pelo weekend do VLC, falha ali o Dead Sentas, o Rux, e o Baiano, como eu tinha referido há bocado, novamente a ser apanhado por posição, agora obrigado a flashar, novo pilar, novo weekend do VLC, o Baiano sempre a mostrar o seu media player, e o robô a fazer o que o robô fez ao longo desses seus matos, a farmar, sempre split pusher, sem qualquer receio de ser apanhado, e a criar muita pressão para a Cade.
a criar muita pressão a favor deles, e aqui o Chico a ser o que vai defender o topside. E não sei até que ponto isso poderá ser bom, porque se eles veem o Chico no top lane, e aí está, viram o Chico top lane e o engage do Takeshi. Muito bem utilizado agora o ultimate, atiram o Luceiro é obrigado a flashar e estamos a ver aqui a festa do flash, ele dá o kick, o Luceiro vai acabar por cair, ele ainda tenta dar ali aquilo, no Cassino, mas não consegue, agora o TP, boa Shockwave por parte do Chico, e chega o truque lá que do Baiano, novamente a ganhar, ele não tem flash, double kill para os Kick, neste momento foi 1 para 2, o robô é apanhado e usa o salto muito bem, ele tenta usar o seu ultimate, acaba por cair, e o que parecia que poderia ter sido uma teamfight ótima para a Cade, foi um desastre, porque eles apenas mataram o jungler, o que faz foi um desastre e não foi, porque salva aquele Baron, não é? Não permite que os Kick Não sei se salva o terceiro Baron, Drake. não salva o terceiro Drake, mas salva aquele Baron, porque não ter ali o Chase para garantir aquele smite, os Kick não querem arriscar o Baron, mas explica-me esta teamfight, Amato. Parecia que tinha tudo para dar certo para os Cade. Tinha tudo para dar certo. Quando eles viram a Orianna no topside, o Takeshi saltou e deu o Rift Walk muito bem. Mas um atraso novamente no TP. Os TPs não têm saído no melhor timing. Um atraso no TP do robô, que apenas apareceu na teamfight quando a Orianna já apareceu na teamfight. Quando eles conseguiram uma kill, eles poderiam ter afastado. Sabiam que estava um número igual, o robô não estava, a Orianna estava a chegar, sabiam que estava a caminho. Poderiam ter dado o desengage, têm um bom ulti do Gragas para isso. Têm o ulti da Sivir para sair de lá, tinham tudo para dar o desengage, saírem com vantagem numa kill, esperar por uma próxima teamfight. Optaram por insistir, continuar, mas por azar deles a Orianna apareceu a tempo, uma grande shockwave virou ao contrário, o robô deu TP tarde mais, quando apareceu ficou no meio de 4 completamente sozinho, não conseguiu dar o ulti, o Mega Gnar não apareceu a tempo e horas, como apareceu até agora, e a teamfight a virar a favor dos Kick, a partir do momento que tudo foi gasto no Chase, e eles começaram a conseguir apanhar 1 a 1, e se eles continuarem assim eles vão começar a puxar e muito provavelmente vão Baron, que os Kick já são conhecidos por isso. E agora aqui atenção ao engage por parte da Cade, ao TP também usado por parte do robô, eles vão tentar apanhar aqui uma bela shockwave por parte do Chico, mas o Chico está do lado errado do mapa, o 6 vai tentar proteger e aí está o Pilar, o VLC, o Wiccan a ser utilizado e o Baiano acaba por cair, o Baiano ficou sozinho contra dois elementos Kick, o Wes é obrigado a flashar, o Takeshi poderá cair, e acaba mesmo por cair, está ali o Pepe a dar o máximo de dano contra o Tardalento, então também está a seguir a tentar fugir, mas vai ser acabado por apanhar pelo Chico e flash agora o Chico quer matar ali o robô, e vai conseguir ou não, é utilizado ali o Screnger, vamos ver se vai conseguir ou não, aí vai ele está à procura. Ele tanca a torre, eles vão tentar, enquanto que a botlane de Kick vai puxar o meio e o robô vai tentar fazer o que é. Ele vai tentar ganhar Fury, vamos ver o que ele vai fazer, vai se suicidar, ele vai tentar se suicidar e o Chico vai tentar conseguir matar ou não. E não consegue! E o robô consegue executar-se e neste momento os Kick conseguem apenas uma torre, mas rodam para o Baron. O robô a tentar atrasar o máximo possível para a equipa dar respawn, mas os Kick a responderem bem a isso, a enviarem apenas o Chico atrás e o Chase já a rodar para o Baron, o bot lane a destruir uma torre no mid e a rodarem para o Baron, a saírem a ganhar aqui. Uma teamfight muito caótica, muito mesmo, com o Baiano a isolar muito bem, a isolar a Orianna, juntamente com o Lee Sin, a separar a equipa, mas ao optarem por focar o Hecarim e o Corki, optarem por rodar, apesar de a Orianna e o Lee Sin estarem presos num choke point na jungle, o resto da equipa a abandonar o Baiano e a preferir entrar nos restantes membros dos Kick, mas o Hecarim está tão o suficiente para aguentar isso. Ele sobreviveu tempo suficiente para a Orianna acabar com a Orianna e o Lee Sin acabarem com o Baiano e chegaram à teamfight mais tarde. Apenas o Hecarim morreu e começaram a limpar 1 a 1. Eles não deveriam ter feito isso, poderiam ter lutado contra a Orianna, poderiam ter aproveitado bem. Uma pausa neste momento. Há uma pausa, mas o Takeshi ia dar recall e optou por ficar nas ervas. E vemos agora, podemos assistir pelo minimap, vemos o robô a aproximar-se, vemos outros 3 elementos da Cade a aproximar-se, os que estão todos lá. Mas será que o Chico estará à espera daquilo? Isto poderá ser muito, muito, muito mau se os Cade conseguirem jogar este engage da melhor forma. Um problema aqui é que o robô não tem a barra cheia para se transformar em Magnar.
Ou seja, como é que isto poderá ser jogado, Amatsu? Para o lado dos Skid é só atrasar. Eles não podem lutar. Tem Baron do outro lado. Tem, apesar do Chico estar um pouco exposto, o Takeshi consegue passar muito facilmente pelo Akarim. Não consegue é dar one shot ao Chico. E é isso que ele, se não consegue dar one shot, ele não pode fazer isso. Ele não vai fazer isso. Neste posicionamento, o Takeshi não vai arriscar. Não vai entrar. Duvido muito. Se o fizer, vai ser forçado a zónias. E vai começar mais uma teamfight caótica que muito provavelmente vai para o lado dos Kick. Eles têm Baron, têm vantagem de items. Os Kick daqui vão ter que atrasar, atrapalhar uma visão ali na jungle. Se sai um bom ulti do robô novamente, se esperarem o tempo suficiente para o robô ter aquele ulti e conseguirem uma, duas picks e darem o desengage, aí sim é a vantagem que eles precisam, apesar de podem abdicar torre, muito provavelmente vão ter que abdicar esta torre, apesar do wave clear bom que têm com o Caçadino, com o seu E, com a Sivir, eu penso que eles vão ter que abdicar desta torre porque o mínimo mau posicionamento sai uma Shockwave da Oriana, sai um ulti do Ekarima, uma Death Sentence e se isso acontece, acabou tudo para os Kid. Acaba tudo para os Cade, mas um bom engage. E eu acho que o Takeshi ele não vai optar por saltar em cima do Chico. Eu penso que ele vai tentar saltar em cima ali do Corki, do Cap. Vamos ver o posicionamento e vamos ver como é que vai ser jogado também ali por parte do robô. Vamos ver se o robô vai tentar ir para cima, o que poderá mostrar aos Kik que algo estranho se passa, porque vês um Gnar sem a barra cheia a ir para cima de ti é sempre estranho, não é? E vamos ver como é que os Kik vão jogar isto, como é que eles vão se vão desconfiar ali da presença do Takeshi. Mas é como tu referes, o Takeshi se dá engage em cima do Chico, apesar de Chico estar exposto, basicamente ele é obrigado a usar os seus zonas. O Flash está quase a sair de cooldown, mas vamos ter agora aqui o jogo resumido e agora vamos perder qualquer tipo de dúvidas. E ops! O Takeshi levou ali A ser um descoberto. a ser descoberto, ia ter que fugir e esta torre a cair muito, muito rápido. Muito. O E Luciano a terem estancou-a, mesmo que abdicar da torre. e Não eles tiveram podem, mesmo não que podem lutar. abdicar. O Takeshi estava ali, aquele passinho, aquele passo do Droclax nas ervas, a conseguir mostrar, e ainda bem para o Takeshi, porque senão ele poderia ter ficado ali em mãos lençóis que eu estava a dar o engage. E eles Agora, vão, os que têm feito isto, não diria muito comum neles, ou pouco, os jogos que eles têm feito, eles têm forçado mesmo com o Baron, vão numa lane só, forçam aquilo tudo e lutam, mas a respeitar a equipa, ou talvez a mudarem um pouco o seu estilo de jogo e a começarem a limpar todas as lanes individualmente, tentarem causar pressão em todas as lanes, muito provavelmente vão tentar destruir esta torre ou rodar alguém para o mid, já está lá o Ekaren, tentar que ir ao bot também, tentar dar siege em várias torres ao mesmo tempo. E um crit aqui a doer muito ao robô. um crit por parte do Cap e também um spell do Chico. E agora aqui o Baiano novamente a ser apanhado. E o Wes a usar o ultimate e o Corki. Bem, o Cap está com um dano absurdo. E parece, meus amigos, que isto vai ser o fim do jogo. Parece, Ainda há ali penso que será mesmo. ainda há shockwave por parte do Chico a ser utilizado. Há aqui E o o ulti do Akarim. e o Chico, atenção, o Chico poderá cair, ele dá shockwave bem em 3 elementos e ainda está vivo. E vai cair o Turtle também. Cai mesmo o Turtle, há ali o Ignite a ticar, mas já está a hilar. Mas isto vai ser mesmo o fim do jogo. O Chico foi ali apanhado, mas uma bela shockwave. Vamos ver agora aqui, está um bocado atrás. A ver se vê a repetição disto. Mas novamente um belo ultimate do robô. O robô até no fim a fazer as boas jogadas, mas a equipa a não conseguir corresponder. A meu ver, foi o jogador que mais me chamou a atenção, apesar do score não parecer, mas foi o jogador que teve os engages que devia ter tido. A equipa é que não estava, porque já tinha morrido a Sibir, já tinha morrido o Trundle. Agradeço, boas férias e boas festas. E pronto. Matsu, fala-me um bocadinho então como é que foi esse segundo jogo. Os Kicks acabaram de vencer então os showmatches 2-0 contra a Arcade. Fala-me um bocadinho disto. Como é que jogou? Como é que acabou este segundo jogo? Era como tinha dito, os Kik vinham com bastante força para estes jogos e os Cade deixarem-se um pouco
deixarem levar o Snowball, apesar de focarem-se ali no mid lane, tentaram focar, mas o Chico vai ser sempre uma shockwave, apesar de tudo. Podem tentar dar o Snowball ao caça, é o mesmo que uma situação de um Malphite. Por muito que lhe deem shutdown, o Malphite vai ter sempre um ulti, vai ser sempre um ulti ambulante. E a presença desses ultis numa fight é demasiado grande, é demasiado intensa e pode virar mesmo uma teamfight. Em compensação, o foco dos Kick no bot lane, tentarem dar aquele snowball ao cap e uma pequena ajuda que o Truclax teve, que apesar do bully que levou, dá para ver pelas assists dele, ele teve 3 assists, Exato. conseguiu estar sempre presente nas fights, apesar de estar a levar bully, ele conseguiu aproveitar todas as pequenas coisas para ganhar dinheiro e ajudar a equipa. Mas o focus dele no bot lane, o focus da equipa no bot lane, darem o snowball ao Cap, e deu para ver o Cap, apesar de parecer estar pé de igualdade com a Sivir, ganhavam para um na Sivir sem qualquer sombra de dúvidas, ele só não matava por pouco, ou porque aparecia o Baiano para defender nos instantes finais, mas os Kida não a facilitarem um pouco, a não fazerem a tática da maneira. Têm uma composição para fazer uma tática e acabam por fazer de uma maneira diferente. Tens Tinham que uma ver, composição. sabes, tens de ver também, a Cade é uma equipa recente, digamos assim, eles ainda não estão com entrosamento. Nota-se ali que há valor, viu? Como tens ali o robô, tens ali o Takeshi, tens ali bons valores na Cade, mas lá está, com o tempo de jogo irão vir as mecânicas. A nível de MVP, Amasso, como nós no primeiro jogo tínhamos estado a falar disso, entre o Cap e o Luchase, agora temos que dar ao Luchase. Apesar do Cap se posicionar muito bem nos 2 jogos, o Luchase teve uma presença no jogo incrível. E o Chase a mostrar a sua força no early game dos kick. E a mostrar o Chase já da Elise, apesar de eu ter dito durante o jogo que a Elise não mostrou grande presença no early game, ele transformou isso no mid-late game, conseguiu transformar essa diferença e trazer vantagem para a equipa, mas agora a mostrar mesmo no early game, a conseguir ajudar o top laner, ajudou o bot lane, conseguiu tentar ajudar um pouco o mid laner, não conseguiu fazer grande presença no mid, mas o resto das lanes foi suficiente para dar o snowball e o Chico por trás, aquelas shockwaves sempre, sempre fortes, a apanhar sempre 2, 3 pessoas que é o suficiente. O Chase muito bom neste jogo, os parabéns pelo jogo dele, a presença dele de Lee Sin. E um bom jogo por parte do Escape, um pouco de azar em algumas fights, alguma execução de tática um pouco má, mas apesar de tudo foi um bom jogo e foi bom ver os Kik com força neste jogo. Os Kik têm agora, em 2016, logo no início, tem um jogo importante contra os Millennium, a ver se conseguem então passar à final desse torneio da qualificação para a Challenger Series. Quanto a nós, Amato, vamos despedir então do pessoal. Muito obrigado por terem estado aqui a ver estes formatos. Os Kik então venceram 2-0 contra a Cade. Obrigado ao público português, obrigado ao público brasileiro por terem estado aqui. Somos todos irmãos. Tratem-se bem. Agradecer o convite da minha parte por ter sido convidado aqui para dar cast. Obrigado também a ti, Amatsu, e espero ver-vos numa próxima vez. Vou deixar então as últimas palavras para o Amatsu. Pessoal, até uma próxima vez. Obrigado também por esta presença e um Feliz Natal a toda a gente. Vemo-nos no Rift um dia no futuro. Feliz Natal, pessoal. Every time I touch Mac. Around Europe. A long flight of gasoline to the can
or the sun itself. Explode the sunlight here, gentlemen. You explode the universe. Every time I touch Mac.